pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema de hoje, reconstrução começa no coração. Pois é, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem vivenciado nesses últimos tempos em sua vida um processo de desconstrução? Pode ser no ambiente que você se encontra, pode ser na sua vida interna, sua vida emocional. Você talvez tenha vivenciado situações em que tiveram-se perdas, em situações que você está hoje, em que você se encontra meio confusa, sem saber para onde vai, o que fazer. Pois é, se você tem vivenciado isso, ou se você tem visto isto acontecer na vida de outras pessoas que estão ao seu redor, eu quero te convidar a assistir o nosso vídeo de hoje, porque eu quero te dizer que nesse vídeo você vai entender talvez o motivo pelo qual você está passando por essas circunstâncias, ou então o motivo que outras pessoas estão passando por essas situações. Eu quero te chamar para ficar comigo até o final desse vídeo. E eu quero começar aqui contando uma história para vocês que nós encontramos lá no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, lá no versículo 26, que diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Olha só, o profeta Ezequiel foi levantado por Deus para profetizar a uma determinada nação, que era a nação de Israel. Nesse momento em que esse profeta foi levantado, foi um momento em que Israel passava por uma série de situações. Israel tinha sido dispersa de sua nação, na verdade, da sua terra. E nós observamos que Israel, ele vivenciou um período muito difícil. Ele ficou com uma terra totalmente arruinada, arrasada. Uma terra realmente totalmente desconstruída. E nessa hora, Deus levanta um profeta que daria recado para essa nação, que foi justamente Ezequiel. E Ezequiel fala a essa nação de algo que Deus iria fazer com eles. E ele diz que a essa nação que Deus iria dar a ela um coração novo, um coração de carne. Mas antes eu quero te dizer o motivo pelo qual Israel estava passando por tudo isso. E lá no livro de Ezequiel, o Senhor nos fala a respeito do motivo pelo qual eles estavam vivenciando essa situação. Que diz lá em Ezequiel 36, 16, o seguinte: de novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Olha só, o motivo pelo qual Israel vivenciava toda essa desconstrução, toda essa situação de ruína em sua vida, foi por conta da sua conduta, das suas más ações. E eles simplesmente estavam vivenciando uma colheita devido a essas atitudes. E muitas vezes nós estamos vivenciando situações difíceis nas nossas vidas e a gente se pergunta, mas por que isso está acontecendo? E a resposta talvez seja justamente isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Talvez você vivenciou em sua vida e, na verdade, teve atitudes e condutas que desagradaram a Deus. Eu quero te dizer que todas as vezes que nós temos esse tipo de conduta, nós acabamos por contaminar o ambiente que nós estamos vivendo, se você não sabe. Pois é, por conta dessas condutas, nós contaminamos os ambientes que nós estamos. Então, essas situações difíceis externas, se você parar bem para analisar, é fruto de determinadas atitudes muitas vezes que nós tivemos. E
ser exatamente o motivo pelo qual você está vivenciando esse processo de desconstrução. E isso acontece, eu quero te dizer, que é uma forma que Deus até mesmo usa para tentar mostrar a você o que precisa ser ajustado em sua vida. Porque talvez se isso não acontecesse, você não fosse buscar o entendimento dessas situações. Então, naquele momento, foi um momento exato que Deus levantou um profeta para que aquela nação pudesse compreender toda aquela situação. Muitas vezes Deus vai levantar pessoas em sua vida justamente nesses momentos de maior dificuldade para essas pessoas também te alertar das atitudes e condutas talvez erradas que você tenha tido ou ainda permanece tendo essas mesmas atitudes e que continuam desconstruindo muitas coisas em sua vida. E nessa hora chega o profeta Ezequiel e diz algo para aquela nação. Diz que o Senhor daria àquela nação um coração novo, daria àquela nação um coração de carne, porque aquela nação estava vivenciando aquela situação por conta do coração de pedra existente em seu interior. Porque eu quero te dizer que um coração de pedra é um coração extremamente duro, é um coração que é extremamente teimoso, é aquele coração que entende, que sabe daquilo que está fazendo, é aquele coração em que a pessoa entende que ela consegue resolver as situações sozinha. É aquele coração que não tem a capacidade de ouvir o próximo. É aquele coração que não tem a capacidade de ser flexível em momentos que precisa ser flexível. Esse é o coração duro. E o pior ainda, é um coração que não tem a capacidade de ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Que é aí que complica ainda mais a situação. Esse coração de pedra era o coração que a nação de Israel estava vivenciando e que o profeta trouxe essa mensagem para alertar. Essas atitudes erradas que vocês estão tendo é fruto desse coração de pedra que vocês têm. Esse coração de pedra que vocês têm está produzindo tudo isso que está acontecendo na tua vida. Porque a palavra de Deus já nos ensina o quê? Que nós devemos cuidar, nós devemos guardar o nosso coração. Do nosso coração procedem as saídas da vida. Olha só. Então a sua vida é exatamente o reflexo daquilo que tem no seu coração. Se você tem um coração de pedra, você é um coração que não é ensinável. Você tem um coração que não tem a capacidade de ouvir o direcionamento do Senhor. E por esse motivo, você terá grandes problemas se ainda você vivenciar ou conduzir a sua vida a partir desse coração. Aí você pode me perguntar, bom, Alexandra, mas me explica, que coração é esse? O coração, gente, é a nossa alma, que nela está descrita os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas vontades. É a nossa alma que é o nosso coração. A nossa alma foi totalmente distorcida por conta do pecado original, o pecado de Adão. Isso gerou no coração do homem justamente a dureza no seu coração. E o Senhor queria alertar aquele povo de Israel, e o Senhor quer nos alertar a respeito disso, que a gente precisa entender que enquanto nós estivermos sendo direcionados por um coração de pedra, nós teremos uma série de problemas. Nós teremos atitudes inimagináveis. Nós não teremos a capacidade de nos relacionarmos da maneira como nós devemos nos relacionar. Isso tudo por conta de um coração de pedra. Então, Deus diz àquele povo, através do profeta, que ele precisaria purificar o coração deles. E a forma como isso poderia acontecer é justamente dando a eles um coração de carne.
aquilo que toda humanidade, que todos nós precisamos. Você sabe o que eu e você precisa? É de um coração de carne. Esse coração de carne é aquele coração em que é direcionado pelo Espírito de Deus. O coração de carne, ele é sensível. O coração de carne, ele é ensinável. Aí eu te faço uma pergunta. Qual é o seu tipo de coração? É um coração de pedra ou um coração de carne? Você é uma pessoa teimosa ou você é uma pessoa ensinável? Porque eu quero te dizer que, a depender do tipo de coração que você tenha, esse tipo de coração vai te conduzir a determinadas situações em sua vida. E o Senhor falou àquela nação, pelo seu amor, pela sua bondade, que Ele iria dar àquela nação um coração de carne. Agora eu quero te dizer uma coisa. Não era porque aquela nação merecesse ter um coração de carne. Não era por merecimento. Na própria palavra de Deus, Ele disse: eu não estou fazendo isso, Israel, por causa de vocês. Eu estou fazendo isso por conta que eu sou santo, por conta da minha santidade, por conta da minha fidelidade. A mesma coisa Deus fala pra gente hoje, que Ele nos daria um coração novo. Agora, tem um detalhe muito importante, porque o único que pode dar esse coração pra gente é Deus. Agora tem um ponto crucial para a aquisição desse coração, que o Senhor nos descreve aqui no livro de Ezequiel. Olha só o que ele diz aqui em Ezequiel 36, 32. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhe-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. O que Ezequiel estava mostrando para aquele povo era que vocês precisam se envergonhar da atitude de vocês. Vocês precisam se envergonhar das condutas de vocês. Vocês precisam se humilhar diante de Deus por conta dessas atitudes. Olha só. O arrependimento é o ponto crucial para a aquisição de um coração de carne. Se não houver arrependimento no interior do indivíduo, ele não vai ter esse coração de carne. Um coração que só Deus tem a capacidade de nos dar. Um coração que vai obedecer a Deus. Porque o ponto é esse. Quando nós recebemos um coração de carne, o coração que é dado por Deus, devido ao nosso reconhecimento dos nossos pecados, das nossas fragilidades, e quando nós nos arrependemos diante de Deus, é nessa hora que Ele vai te dar esse coração novo. Porque aí vai chegar o momento em que Ele sabe que a partir daquele momento você vai passar a obedecê-lo. Enquanto você não reconhecer as suas condutas que ferem a santidade de Deus, não tem como haver recebimento de um coração novo. Não tem como, gente. Esse é o ponto. Ezequiel queria mostrar àquela nação essa realidade. E eu quero te dizer, não é por merecimento. Como ele disse, eu vou fazer isso não é por causa de vocês, não é porque vocês merecem, não. Porque Deus, Ele é santo. Então, Deus estenderia a graça sobre aquela nação, como Ele pode estender a graça sobre as nossas vidas. E aí, Ele disse, dessa forma, com um coração novo, algo vai acontecer na vida de vocês, que é a reconstrução da nação de vocês. Olha só o que Ele diz em Ezequiel 37, a partir do versículo 35. Estes dirão, essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora são fortificadas e habitadas.
Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Olha só, o grande ponto de reconstrução daquela nação aconteceria no momento em que houvesse essa mudança de coração. O que talvez esteja acontecendo em sua vida, para que a sua vida seja reconstruída, é que você tenha esse coração novo. Quando você tiver esse coração novo, você vai ser como o Jardim do Éden. O que é o Jardim do Éden? O Jardim do Éden é um lugar da presença de Deus. É um lugar que o Senhor tem relacionamento com o homem. Porque foi assim no princípio da criação com Adão e Eva no Jardim do Éden. Por quê? Porque ali é o momento em que o indivíduo ouve a voz do Senhor, ouve o direcionamento do Senhor. A partir do momento que nós temos relacionamento verdadeiro com Ele, e eu não estou aqui tratando de religiosidade, eu estou tratando aqui de relacionamento. Esse momento de relacionamento nos garante o quê? Nos garante uma vida plena, nos garante uma vida reconstruída. O Senhor disse àquela nação, e Ele está te dizendo nesta hora, a reconstrução da sua vida vai acontecer no dia que você tiver o coração de carne. Porque no dia que você tiver o coração de carne, você vai me obedecer. E não por obrigação, e não por força, e não por violência, mas por amor de mim. Porque, na verdade, uma forma que nós demonstramos o amor a Deus, gente, não é com palavras, são com atitudes. São com as nossas atitudes, as nossas condutas, que era aquilo que Israel não estava vivendo. Eles não vivenciavam, não praticavam os ensinamentos do Senhor. E o Senhor disse para eles, olha, quando vocês tiverem um coração de carne, vocês vão me obedecer. Vocês vão vivenciar. Porque vocês vão demonstrar amor por mim, através da obediência. Porque se você diz que ama a Deus, isso precisa ser um retrato de obediência na tua vida. Para você viver uma vida reconstruída, uma vida como se você estivesse no Jardim do Éden, você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E para você ter esse relacionamento com o Senhor, você precisa desse coração de carne. E para você ter esse coração de carne, querida, que Ele vai te dar, você precisa reconhecer os seus erros, se humilhar diante dele, para que você vivencie todos os projetos e propósitos que Deus tem na tua vida. Então, se você quer ter uma vida reconstruída, você precisa desse coração de carne. Se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E não deixe de curtir, tá? E até o próximo vídeo Por Trás do Coração. Tchauzinho.